Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de números complexos e temos como título dessa aula forma trigonométrica, porém creio eu que nós não vamos começar propriamente com a forma trigonométrica do número complexo. Vamos começar primeiro definindo a norma de um complexo. O que vem a ser a norma n, tá? Bom, imaginando-se que partindo do princípio de que o número complexo ele é formado pela forma x mais y, né? Em que o x é a parte real e y é a parte imaginária, a gente tem que a norma de um certo z é o x ao quadrado mais o y ao quadrado, tá? E que o módulo, essa é a norma, e o módulo seria a raiz disso, tá? Então, se eu pego lá, módulo de z é igual a raiz da norma de z. Isso aqui é um z, tá? Ficou meio zoado, mas é um z. Que é a mesma coisa que a raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Vamos ver alguns exemplos, pessoal. Olha só. Exemplos. Se eu pego lá, z igual a raiz de 3 mais i. Neste caso, o x vale raiz de 3 e o y vale 1, né? Que eu entendo aqui é 1. Então, a norma seria a raiz de 3 ao quadrado e o 1 ao quadrado. Dá 3 mais 1, que é 4. E se eu fosse fazer a norma, o módulo de z, é a raiz disso. Então, dá 2. Outra situação, esse aqui foi exemplo 1, né? Exemplo 2, z igual a menos 2i. A norma, neste caso, o x vale 0, então 0 ao quadrado não precisa colocar. E o menos 2 ao quadrado, que é 4. Então, mesma coisa, o módulo, a raiz disso, que é 2. Terceiro exemplo, se eu pegasse lá z igual a menos 5, aqui eu tenho um número estritamente imaginário puro, aqui eu tenho um real puro. Se eu fosse fazer a norma dele, menos 5 ao quadrado, que dá 25, e o módulo é a raiz de 25, que aqui eu estou considerando 5, tá? Por fim, eu posso pegar mais um último exemplo, z igual a menos 1 menos i. Eu tenho que a norma dele é cada um desses aqui ao quadrado, que dá 2, e a raiz dele é o meu módulo, tá? Bom, aí nós temos aqui algumas conjecturas em cima disso. A primeira conjectura aqui que eu faço é que o módulo de z sempre vai ser maior ou igual a zero, né? Isso aqui é fato, é notório, que nunca vai ser negativo, tá? Que é módulo? A segunda definição é que se eu tenho um módulo igual a zero, isso é equivalente a dizer que é igual a zero. Por quê? Porque a parte real e a parte imaginária são nulas, logo o número z é zero. A terceira consideração em cima disso é que o módulo de um certo z é igual ao módulo do seu conjugado, né? A gente consegue até demonstrar isso depois. E por fim, a gente por fim não, né? São 5 aqui, que é, bom, a parte real de um certo z, ela é menor ou igual do que o módulo dessa parte real, que é menor ou igual ao módulo de z, né? Olha só que interessante. Vamos lá, vou repetir. O módulo, né? Se eu pegar em relação à parte real de um certo número z, o módulo é
maior ou igual à parte real. E em relação ao inteiro, em relação ao z, juntando com a parte imaginária, o módulo sempre é maior ou igual. Tá? A gente consegue ver exemplos disso. E a mesma coisa acontece com relação à parte imaginária. Então, se eu tenho lá a parte imaginária de z, eu consigo concluir que ela é menor ou igual ao módulo dessa parte imaginária, que por sua vez é menor ou igual do que o próprio z. Tá ok? Vamos para as demonstrações agora. Demonstrações. Bom, a demonstração na primeira, ela é muito simples de fazer. Começa que na primeira eu afirmei que o módulo de z é necessariamente maior ou igual a zero, né? E para demonstrar isso é muito simples. Eu começo partindo do princípio de que o módulo de z é, na verdade, a raiz da norma. E quem que é a norma? Norma de z é formada por x ao quadrado mais y ao quadrado. E se eu analisar esses dois, eu concluo que o x ao quadrado necessariamente é maior ou igual a zero, sempre vai dar um número maior ou igual a zero, e o y ao quadrado também. Então, a gente conclui o que, pessoal? Que é até equivalente isso, né? Se ambos são maiores ou iguais a zero, a soma deles, logicamente, vai dar maior ou igual a zero. E a gente pode concluir que ao fazer a raiz dessa situação toda, ora, a raiz de um número que é maior ou igual a zero, também vai ser maior ou igual a zero. Com isso, a gente conclui que a raiz disso aqui, né, a raiz da norma é a mesma coisa que o módulo, né? Com isso, a gente conclui que o módulo de z também é maior ou igual a zero. Bom, a segunda, a gente pode até aproveitar algumas coisas, porque na segunda ele fala que o módulo, se o módulo de z é igual a zero, isso é equivalente a dizer que o z é igual a zero. Bom, vamos cogitar a única situação em que isso é igual a zero. Para isso ser igual a zero, implica dizer que x² mais y² é necessariamente igual a zero. E isso, se é igual a zero, a gente pode dizer o quê? Que um é igual ao outro, que x² é igual a y². E isso só é possível quando ambos são zero, tá? E daí, pessoal, a gente conclui que necessariamente isso implica, é equivalente a dizer que o z vale zero, tá? Bom, a terceira, eu tenho que a imagem, o módulo do z é igual ao módulo de seu conjugado. E vamos ver se é mesmo? Bom, primeiro, que isso é equivalente a dizer que o módulo de z seria a raiz de x² mais o y², né? E enquanto que o módulo do seu conjugado é a raiz de x² mais o módulo de o menos y². Ora, ambos ao quadrado vai resultar no mesmo. Vocês concordam comigo? Que quando eleva ao quadrado, não importa o valor se é negativo ou positivo, ele vai ficar positivo. Então, como eles são iguais, a gente conclui que, de fato, né, é verdadeira essa afirmação. Bom, aí eu tenho mais duas, né, que é a questão da demonstração da quarta e da quinta. E lá na quarta, eu tinha que a parte real era menor ou igual a o módulo da parte real, que era menor ou igual do que o módulo em si do número. E eu vou demonstrar para 4 e a forma e vai também valer para a quinta, tá? Então, ó, para a parte real, eu vou considerar duas situações. A primeira em que o x é maior ou igual a zero e a segunda que o x é menor que zero. Se o x é maior ou igual a zero, então a gente conclui já que se eu fizer o módulo dele é igual ao próprio x. Então, daqui a gente já conclui que, de fato,
o módulo de x vai ser igual ao próprio x, né? Então, ó, isso aqui já consegue provar aqui, ó. Essa parte aqui, ó, seria a parte da igualdade, tá? O módulo dele, de fato, é igual. E se ele for menor do que x, vai acontecer o quê? Que o x ele vai ser menor que o módulo. Como assim, professor? Pega qualquer número negativo aí, menos 5. Menos 5, o módulo dele não é 5? Então, ele já é menor, tá? Então, aqui nós temos as duas situações, em que ele é igual ou ele é, o módulo de x é maior do que o próprio x. Então, com isso, a gente consegue provar que o x, ele é, de fato, né, menor ou igual a x. Aí, se a gente for considerar o módulo de z em si, a gente vai ver que ele engloba o x quadrado mais o y ao quadrado. Então, qualquer valor para y ao quadrado, ele vai, essa igualdade daqui, ó, essa parte aqui, de fato vai ser maior ou igual. Se o y for zero, igual. Se o y for qualquer valor diferente de zero ao quadrado, já prova que isso aqui é maior. Então, de fato, comparando tudo, a gente consegue concluir que, de fato, né, pessoal, a parte real de z, ela é menor do que o módulo de real de z, que por sua vez é menor do que o módulo de z, como a gente está provando aqui nessa segunda parte, tá? E é o mesmo procedimento que você faz para provar a, a quinta parte desse teorema. Agora eu queria pegar teorema parte 2, tá? Teoremas parte 2, que é provar de fato quando você tem dois complexos, né? O módulo de dois complexos. Então, imaginem um certo Z1, o módulo dele, e um certo Z2, o módulo dele também. Então, a primeira parte é que a multiplicação, né, o módulo da multiplicação é igual à multiplicação dos módulos. Tá? Primeira afirmação. Segunda afirmação, que se eu tenho lá uma divisão, essa divisão é também igual à divisão dos módulos deles. Considerando, claro, que o Z2 não pode ser zero, né, pessoal? Porque se for zero, você não tem denominador, né? E a terceira situação a gente até chegou a concluir um pouquinho mais aqui em cima, né? Mas aqui é interessante, que é a diferença de módulos, né? Enfim, soma de módulos, que se eu tenho lá Z1 mais um Z2, né? O módulo disso sempre vai ser menor ou igual à soma dos módulos, tá? Aí a gente vai considerar tanto negativo quanto positivo, enfim, essa demonstraçãozinha 2 aqui. Essa terceira demonstração aqui eu vou deixar até para vocês tentarem provar aí, mas ela é semelhante à demonstração 4 e 5. Vocês vão ter que considerar tanto os positivos, né? Então, no caso aqui, você considera o Z2 como sendo, no final, alguma coisa negativa, alguma coisa positiva, enfim, vai ter várias situações aí para você demonstrar. Então, pessoal, vamos agora fazer uma demonstração, né, da onde que a gente vai usar cada um desses aqui. Então, vamos considerar aqui vamos passar aqui um certo exemplo. Um Z1 igual a 3 mais 4i e um certo Z2 igual a 12 menos 5i. Tá, então se eu fosse fazer o módulo de cada um deles, eu teria assim, ó, o módulo de Z1 seria 3 e 4 aqui, né, ao quadrado, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, isso aqui dá 9 mais 16, dá 25. Então, raiz de 25 é 5. E se eu fizer o módulo de Z2, módulo, né, barrinha levantada, é 12 ao quadrado, mais o menos 5 ao quadrado, que dá 144 mais 25, dá 169, que é 13. Tá? Então, a primeira é bem fácil de demonstrar, porque ele fala que a multiplicação não é demonstrar, né? Só estou aplicando.
o módulo da multiplicação, ou seja, no caso Z1 aqui é 5, o Z2 é 13, o módulo, é igual de fato à multiplicação dos módulos, tá? Bom, na segunda situação, eu tenho que a divisão é igual, né, à divisão dos módulos. E vamos ver se de fato é isso. Bom, primeiro eu vou tentar dividir Z1 por Z2, ou seja, 3 mais 4i, dividido por 12 menos 5i, que é o Z2, né? Bom, daqui eu vou multiplicar pelo seu conjugado, pelo conjugado de baixo. Então, 12 mais 5i, 12 mais 5i. Então, 3 vezes 12 é 36. 3 mais 5i é 15i. Aqui, 4i vezes 12 é 48i. E aqui vai dar 20i ao quadrado, né? Ou seja, menos 20. Isso aqui, quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, vai dar 169, correto? Que dá 144 mais 25. 36 menos 20 vai dar 16. Então, 16 sobre 169. E aqui vai dar mais 63i. Turma, eu vou aproveitar aqui, tá? E em tempo, vou corrigir um erro do próprio livro aí, um erro de digitação. Ele diz o seguinte, ó, que é o módulo disso aqui, bem que eu estava desconfiando, né? Achei estranho, então até por isso que eu nem mostrei para vocês. Então, o módulo, tá? Assim como acontece na multiplicação, a divisão dele é igual a divisão dos módulos, tá? E aí era exatamente isso que eu ia demonstrar aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, partindo dessa ideia, eu vou fazer agora o módulo disso, né? Que é a mesma coisa que 16 sobre 169 mais 63 sobre 169i, tá? Então, na hora que eu tirar a raiz disso aqui, ó, vamos fazer a raiz. Raiz de aqui 16 ao quadrado, mais aqui vai dar 169, né? Os dois aparecem aqui ao quadrado. O outro ali é o quê? 63? Isso, 63 ao quadrado. Bom, eu já vou colocar logo aqui o valor bonitinho para vocês. Aqui vai dar 4.225. Eu vou deixar 169 aqui ao quadrado, vocês já vão entender o porquê. Porque esse 4.225 dá para cortar por 169, que dá 65 sobre 169. E isso aqui dá para simplificar por 13, tá? Dá 5 13. E isso aqui é exatamente, gente, a divisão dos módulos. Olha que interessante, né? Bom, depois desse rolo aqui, a gente consegue demonstrar a terceira, e vou demonstrar a terceira logo usando aqui. Então, olha só, gente, Z1, se eu pegar o Z1 e somar ele, o Z1 era 3 mais 4i, né? 3 mais 4i somado com o 12 menos 5i. Então, na hora que eu for somar isso aqui, vai dar 3 mais 12 dá 15, menos i. Faz o módulo disso aqui, gente. O módulo disso aqui, ó, é a mesma coisa que 15 ao quadrado mais o 1 ao quadrado, né? Que vai dar 225 mais 1 raiz de 226. Guarda isso aqui, ok? Agora, se você pegar e tirar a raiz disso aqui, vai dar o quê? 15 e pouquinho, alguma coisa, né? De fato, olha só, o módulo de Z1 mais o módulo de Z2 é
raiz de 226, né? Eu fiz a soma aqui, tirei aqui a raiz, né? Isso é menor ou igual ao módulo de 5 mais o módulo de 13, porque aqui seria 18 e aqui dá 15, alguma coisa. Então, de fato, provou essa afirmação. Gente, essa era a aula de hoje, tá? Eu fiz apenas algumas demonstraçõezinhas. Na quarta, a gente vai falar de fato da forma trigonométrica. Olha quanto que deu aqui. E resolver mais algumas passar a terceira lista envolvendo forma trigonométrica dos números complexos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.